Graça e paz, igreja. Amém. Pode chegar a pastora Gabriela. Amém. Glória a Deus. Milagre, viu? Deve estar aqui essa noite, viu? Glória a Deus. Foi Deus mesmo. Estenda as suas mãos para cá. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela vida da tua filha, da tua serva, Pai amada, Senhor. Deus, que nessa noite, Pai, o Senhor possa usá-la, Senhor, tremendamente nesse lugar, meu Deus, com palavras sábias, palavras remas, Senhor, e que venha fazer diferença no nosso coração nessa noite, Pai. Que nós possamos sair daqui edificados, Senhor, porque eu creio, Senhor, que o Senhor vai usar, Pai, nessa noite, tremendamente, como um vaso cheio que ela é em ti. Eu oro e eu abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças e paz, igreja do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, para essa noite, um título que o Senhor me deu para essa mensagem é Vencendo o Cerco. Você sabe o que é um cerco? Numa guerra, numa estratégia militar, um cerco é quando o inimigo vem e ele cerca. Ele cerca ali uma área, uma região, uma geografia, de uma forma que quem está ali não vê saída. Lhes parece que não tem por onde sair, que não tem como sair. E se tem algo que o Senhor vem falando no meu coração, e não é nem nos últimos dias, é nos últimos tempos, é que nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra, nós estamos em guerra o tempo todo. Existe uma guerra espiritual travada à nossa volta, existe uma guerra na nossa mente, existe uma guerra no coração, existe guerra de todos os lados. Existe uma guerra para que a gente não busque a Deus, existe uma guerra para que a nossa fé não seja fortalecida, existe uma guerra para que a gente desista. Quantas vezes? Pode ser aquele mais firmado que for, que nunca passou assim no seu coração, mas sim. Existe uma guerra para que a gente não persevere, para que a gente perca a esperança, porque a fé, na verdade, ela vai contra a esperança. Se eu tenho esperança, se é algo que eu tenho esperança que vai acontecer, eu não consigo visualizar com meus olhos, mas a fé é quando eu realmente já não tenho mais esperança de que pode acontecer. Não tenho mais esperança que algo pode se mover, não tenho esperança que aquela situação pode ser transformada e pode mudar. Então existe uma guerra o tempo todo. Existe essa guerra para que a gente não cumpra a vontade de Deus, para que a gente não faça a vontade de Deus, para que a gente não conheça a Deus, para que a gente não conheça a vontade de Deus para a nossa vida. Porque a única coisa que traz plenitude para o meu e o teu coração é quando a gente anda na vontade de Deus, é quando a gente anda no propósito de Deus. Pode ser o que for e pode se levantar a circunstância que for. A gente pode até se abalar por um momento, mas o Senhor é aquele que nos entrega uma paz que ela excede todo o entendimento. E essa plenitude, ela só acontece na presença do Pai, nos braços do Pai. E existe uma guerra para que a gente não conheça essa plenitude. Quando a gente não cumpre o propósito de Deus para a nossa vida, nós andamos em angústia, a gente anda perdido. Mas quando a gente cumpre, existe algo que é muito maior. E assim, só para deixar muito claro, cada um tem um propósito. Então, aos olhos dos outros, talvez você não esteja cumprindo o seu propósito, mas o que importa não são os olhos dos outros, é os olhos de Deus sobre a tua vida. O Senhor, Ele respeita o teu tempo. Existe um tempo para todas as coisas. Existe um tempo em que parece que a gente não está cumprindo, mas a gente está cumprindo sim, porque precisa cumprir dentro da nossa casa, porque precisa cumprir primeiro na nossa vida. Então, o que importa são os olhos de Deus sobre a nossa vida, cumprir essa vontade de Deus para a nossa vida. E se a gente não cuidar, nós andamos ingênuos por essa vida, como se essa guerra não tivesse travado, como se essa guerra ela não tivesse acontecendo. Às vezes, por algum momento da vida, porque está tudo tranquilo, tomara que tenha alguém aqui assim, só cuida para não acomodar. E às vezes até nas tribulações, é tanta guerra, tanta luta, que a gente até acostuma.
E daí já não guerreia mais, já não persevera mais, já não profetiza mais, porque a gente se acostuma. Nós somos adaptáveis, né? A gente acaba se adaptando. E até mesmo com aquilo que não está na vontade do Senhor para a nossa vida, que nem mesmo é a nossa vontade. Até mesmo nisso a gente acaba acomodando. Então existe uma guerra o tempo todo. E cada pessoa pode olhar para o lado, pode olhar para as pessoas, só olha para as pessoas que estão aqui. Hoje, quando nós chegamos, nós fomos recebidos por um sorriso, por um abraço, por um aperto de mão. Você certamente também deu um sorriso, deu um abraço, deu um aperto de mão. Só que em cada uma dessas pessoas que nós nos encontramos, demos um sorriso, existe uma guerra acontecendo. Quando as pessoas te olham, elas não sabem o que tem por trás, o que está no teu coração. Somente o Senhor sabe o que você precisou para estar aqui, o que você precisou para vir até aqui. Eu não vou dizer nem nesse culto, estou dizendo até aqui na vida. Só o Senhor sabe o que foi preciso para te chegar até aqui. E, como eu falei, né, quando a gente se olha, a gente nem imagina. E talvez a gente até olhe com uma perspectiva diferente, né? Quando alguém nos trata mal, quando alguém dá uma resposta meio torta, lembra que aquela pessoa está passando por uma guerra. Tem algo ali que precisa ser resolvido. Se você tem consciência naquele momento, Deus entregou para ti a condição de ter misericórdia. E com os outros até é mais fácil, mas na nossa casa, né? Como é fácil a gente bate um, a gente já rebate outro, não é verdade? Mas lembre que se Deus te lembrar isso hoje, é porque Deus deu para ti a condição de ser misericordioso, a condição de entregar a palavra branda, a condição de ser aquele que apazigua. Amém? Então, meus queridos, a gente vai ler essa noite uma mensagem que ela fala sobre um cerco. Poderia ser, mas não é o cerco de Jericó, é um outro cerco. E essa palavra ela está lá em 2 Reis, capítulo 7. 2 Reis, capítulo 7, versículo 3. E o Senhor, o Espírito Santo, Ele aciona, Ele vai ministrando o tempo todo. E em cada louvor, em cada palavra, o Senhor já foi confirmando isso. E algo que precisa estar vivo no nosso coração, né? Essa plenitude, esse andar na vontade de Deus, é que cada um de nós tem no seu coração um anseio pela presença de Deus, um anseio pelas águas do Senhor, pela fonte da vida, pelo Deus vivo. E esse encontro acontece na medida que a gente permite que o Senhor vai nos conduzindo na vontade dele, amém? Amém? Contaram? Então, a partir do versículo 3, a palavra de Deus fala assim. A minha Bíblia tem um título que fala: 4 leprosos revelam a fuga dos sírios. E começa assim, versículo 3. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, as quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e dê-nos conosco no arraial dos sírios. E se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigir ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia ninguém lá. Porque o Senhor fizera ouvir do arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas e seus cavalos e seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda
E comeram, e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes. E se foram, e os esconderam. Voltaram e entraram em uma outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e brandaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados, por isso saíram do arraial, a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui, de resto, terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Amém? Queridos, só para a gente entender um pano de fundo do que estava acontecendo aqui nesse momento, né? Esse templo é conhecido como Cerco de Samaria. Esse templo aqui, quem era o profeta Eliseu. Antes dele era o profeta Elias. Né? Acho que provavelmente vão lembrar que havia o rei Acabe, sua esposa Jezabel, e essa mulher, ela era uma mulher que ela não era descendente ali do povo de Deus, ela era de uma outra cultura. E quando ela casou com esse rei, ela acabou trazendo ali da cultura dela outros deuses. Era uma mulher terrível, né? Temível, terrível, pobre do Elias. E ela trouxe ali esses deuses muito conhecidos nesse templo aqui, né? O povo estava desvirtuado e adorando também a Baal, havia um templo para Baal. E ali entrou a idolatria no meio do povo de Deus. E o povo de Deus, se a gente for olhar durante todo o Antigo Testamento, né, eles tinham altos e baixos, né? Tinha um tempo de fidelidade ao Senhor e tudo prosperava, daí de repente eles deixavam entrar a idolatria e iam se desvirtuando, e o Senhor mandava juízo para ver se eles se arrependiam, e eles às vezes se arrependiam, às vezes não, e assim ia acontecendo todo esse ciclo, né? E aqui era esse tempo. E eles estavam ainda colhendo desse tempo que entraram esses deuses e ainda estavam esses outros deuses ali no meio do povo. Havia essa idolatria, né? E o rei que governava essa época era Jorão, filho de Acabe e de Jezabel. E o profeta, então, era o profeta Eliseu. E esse rei, inclusive, ele teve algumas vitórias quando ele se associou com outro rei, que era temente a Deus. Por misericórdia daquele, o Senhor ele deu ali algumas vitórias, né, de forma que eles viveram um tempo até próspero. E daí chegou nesse momento, que era um tempo que eles estavam passando por uma fome. O que tinha acontecido? Os sírios, eles cercaram a cidade de Samaria. Quando eles cercaram, nada podia entrar e nada podia sair. Eles não atacaram diretamente, mas eles cercaram. E um cerco, quando ele acontece, ele é para isolar. E ele é para destruir, ele não tem outro motivo. Pode até parecer que está calmo, que está tranquilo, porque não tem um ataque ativo. Mas a verdade é que ele acontece para isolar e para destruir.
para que as resistências daquele povo vai se acabando, para que aquele povo não persevere, para que aquele povo desista, para que aquele povo se entregue. Então era isso que estava acontecendo nesse tempo. Havia muita fome. Se você for ler um pouquinho antes, é tão terrível, mas tão terrível o tempo que eles estavam passando, que mulheres chegaram a cozinhar seu filho. Cozinhar seu filho para comer. Tamanha fome. Fome e desvirtuamento que acontecia naquele tempo. Tudo corrompido, corações corrompidos, um tempo corrompido, um tempo terrível, um tempo de miséria, um tempo de fome. Esse era o tempo que eles estavam passando. E a passagem, ela começa falando desses 4 leprosos, que estavam lá na entrada da cidade. E também viviam os efeitos desse cerco. E eu não sei, provavelmente você já teve essa experiência na vida também, de viver um cerco. Um cerco de angústia, um cerco de tristeza, um cerco de desânimo, um cerco talvez por alguma doença que vai buscando minar a tua fé, uma dor que vai buscando eliminar a tua fé, alguma situação na tua casa, na tua família que vai te esgotando, tirando as tuas forças. E esse era um tempo de cerco. E nesse tempo de cerco que acontece, muitas vezes a gente não consegue olhar além, a gente não consegue ver além da situação, a gente olha e a gente só vê a situação. Muitas vezes um cerco de um desejo do coração, de uma promessa do Senhor que não se cumpre, que não chega, que não vem, e o tempo vai passando e parece que vai esgotando as forças, vai esgotando o ânimo. E que são muitas as situações que a gente vai se sentindo tão espremido, tão oprimido, que parece que não tem mais para onde ir. E esse povo passava por esse cerco. Esses leprosos viviam os efeitos desse cerco. E a palavra fala que eles estavam na entrada da cidade. Eles não podiam estar dentro da cidade porque eles eram leprosos. E nós sabemos o que acontecia com o leproso naquela época. O leproso ele era separado da sociedade. Era uma doença contagiosa e era considerada uma maldição de Deus na vida daquela pessoa. E aquela pessoa, além de tudo, além da doença, além da dor, além dos machucados, além das feridas fétidas, muitas vezes, eles ainda passavam por essa falta de dignidade, falta de convívio. Então, se faltava comida para quem estava dentro, quanto mais para esses leprosos que estavam fora dos portões. Se não havia assistência para quem estava dentro, quanto mais para esses leprosos que já viviam na margem da sociedade, separados da sociedade. Então, a situação deles, se a gente for olhar, ela era desesperadora. Mas o que a gente vê nessa leitura e o que a gente vê nesses leprosos? Uma vontade de viver. Eles poderiam talvez ser os primeiros que desistiriam, os primeiros a entregar tudo, os primeiros a dizer que não tem jeito, mas eles ficaram ali, conversando e buscando uma forma de sair daquela situação, uma forma de resolver aquela situação, uma forma de mudar aquelas circunstâncias. Se a gente for pensar, que motivos eles tinham para ir em frente, que motivos eles tinham para querer viver, só que eles queriam viver. Então, nós olhamos nesses leprosos, uma vontade de viver, uma vontade de que a situação seja transformada. E a primeira coisa, a primeira lição que o Senhor nos ensina com essa passagem é que esses leprosos eles tomaram uma atitude. Eles se moveram, eles se movimentaram. Muitas vezes a gente pensa que esperar em Deus é ficar parado sem fazer nada. Muitas vezes a gente também pensa que para a nossa situação ser resolvida é sair fazendo na força do nosso próprio braço. Só que o nosso Deus, ele é Deus de equilíbrio. O nosso Deus, ele é Deus de equilíbrio. Ou seja, nem é para sair fazendo na força do braço e nem é para ficar parado esperando o negócio acontecer e não fazer nada. Esperar no Senhor, entregar ao Senhor, é orar, é entregar aos pés do Senhor, é esperar a direção do Senhor e agir conforme a direção do Senhor. Agir muitas vezes quando tu nem tem resposta, mas tu entende que precisa se mover, entende que algo precisa ser feito. E esses homens, eles fizeram isso, eles quebraram a inércia. E o que é inércia? Inércia é porque
na lei da inércia, né? É uma lei que é o quê? Para te ficar parado no lugar, não quebrar aquele comodismo. E na nossa vida, muitas vezes, é isso que acontece. Até, se a gente for pensar, até para vir ao culto, nossa, estava lá quietinha, no sofá, né? Daí tem que quebrar a inércia, sair, tomar banho, né? Às vezes, para preparar para a semana não ser toda atribulada, você precisa, no domingo, preparar a sua semana, já preparar algumas coisas, mas para isso precisa sair da inércia, precisa tomar uma atitude, precisa sair do lugar, precisa ir lá fazer as comidinhas da semana, organizar, olhar a sua agenda, fazer a sua lista, tudo que precisa fazer, mas precisa agir. E muitas vezes, na nossa vida, a gente se entrega para essa lei da inércia, a gente se entrega para o comodismo e não quer fazer nada. E fica esperando que o resultado venha. E fica esperando que algo mude. Às vezes a gente faz a mesma coisa, sempre a mesma coisa, e quer um resultado diferente. Quer que exista uma transformação, quer que exista uma mudança. Muitas vezes a gente até já teve um tempo que a gente orou, foi fervoroso, mas não aconteceu. E daí eu canso, e daí eu me acomodo, e daí eu vou ficando. E entendo, não, estou esperando no Senhor. Isso não é esperar no Senhor. Espera no Senhor é com oração. Espera no Senhor é com jejum. Espera no Senhor é buscando a palavra de Deus. Espera no Senhor é buscando a revelação de Deus, mesmo quando a gente sente que o Senhor não está falando conosco, que o Senhor está em silêncio, mas eu busco. Ontem eu falava com o Senhor e dizia assim, pô Senhor, que saudade de ouvir a tua voz. Parece que o Senhor está em silêncio. O que acontece? Não estou mais falando contigo? Não estou falando contigo o suficiente? E o Senhor falou, não, falando tu até cá, tu não está ouvindo. Porque às vezes nós estamos tão ansiosos, tem tanta coisa que se movendo no nosso coração que a gente só fala, despeja, mas não dá o tempo de o Senhor falar conosco, de o Senhor nos direcionar, de ter o nosso coração quebrantado, arrependido diante do Senhor. Senhor, onde foi que eu caí? Onde foi que eu errei? O que eu tenho feito, Senhor, que não tem te agradado? E muitas vezes a gente não tem esse tempo com o Senhor. A gente tem um tempo de orar, pedir, interceder. Bênção, maravilha. Mas a gente também precisa ouvir a direção de Deus. Pedir para que Ele sonde o nosso coração. Extraia de nós arrependimento, coração quebrantado. A transformação ela acontece quando há arrependimento, quando há um coração quebrantado. E nesse tempo aqui, nesse momento aqui, a primeira missão que o Senhor nos mostra é para a gente se movimentar. Evangelho é movimento. Evangelho não é para ficar parado, Evangelho é movimento e nós carregamos o Evangelho no nosso coração. Como que a gente pode ficar parado se a gente carrega o fogo do Senhor no nosso coração? E como eu falei, existe uma guerra para que isso não aconteça. Existe uma guerra para que a gente não guerreie pela nossa família. Existe uma guerra para que a gente não se entregue em oração ao Senhor, para que a gente não faça o nosso devocional com o Senhor, para que a gente não tenha a nossa mente conectada com o Senhor. A gente começa a ler a Bíblia e muitas vezes vem um monte de pensamento, um monte de coisa que eu tenho que fazer, mas eu tinha que fazer isso. Aí a gente olha o WhatsApp, tem tanta gente para responder, e dali tu te dispersa. Porque existe uma guerra o tempo todo, existe uma guerra na nossa mente. Mas o Senhor nos chama a nos movimentar. Então, novamente, essa noite, o que há na tua vida que você tem ficado parado? O que o Senhor já tem te dado direção para você dar o passo, para você se movimentar e você tem ficado parado? O que é na tua vida que você tem certeza que só depende de jejum e oração, mas não tem tido essa força, não tem encontrado essa força? Você tem certeza que é isso, que é o caminho, Deus já respondeu, o Senhor já mostrou, mas você não consegue romper, não consegue furar esse cerco, não consegue transpor essa parede que se levanta. É pela tua família, é pela tua vida, é pela tua situação financeira. O que é na tua vida que tu tem ficado parado? O Senhor tem te pedido, te mexe, te move, dá um passo e eu coloco o chão. Segundo ponto. E daí a gente vê ali no versículo 6. A confiança no Senhor. Eles se moveram, eles entregaram, eles confiaram e eles foram. Eles encontraram o caminho. Todos os outros caminhos eram de morte, lembra? Todos os outros caminhos, se eles ficassem, se eles entrassem dentro da cidade, eles iriam morrer de fome. Se eles ficassem ali no portão, quando os sírios viessem, eles seriam os primeiros a serem mortos. Então eles pensaram, nós vamos até lá.
E eles romperam com aquela inércia, romperam com o comodismo, se arriscaram, certamente precisaram enfrentar medo, precisaram enfrentar, teve uma guerra interior ali, para ir até esse acampamento dos sírios. Eles estavam indo em direção ao inimigo, eles estavam indo em direção à guerra, em direção àquilo que era hostil. Mas eles se arriscaram, eles deram um passo. E é impressionante, porque enquanto eles só deram um passo, Deus já começou a movimentar. Deus já foi à frente por eles. Deus já foi vencendo essa guerra. E tem guerra na nossa vida que o Senhor vai lutar por nós. Tem guerra que nós precisamos dar os passos que Ele direciona, mas é o Senhor quem vai lutar essa guerra por nós. E a palavra fala ali no versículo 6, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carro, de cavalos e de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus e os reis dos egípcios. Então o Senhor fez com que eles ouvissem todo aquele barulho, toda aquela movimentação. E eles começaram a imaginar, eles começaram a pensar: está vindo aqui um grande exército, está vindo aqui um grande povo, vão acabar com a gente. E esse acampamento sírio, meus irmãos, alguns estudiosos falam que tinha em torno de 50 mil pessoas. Não era um acampamento pequeno, não eram poucas pessoas. 50 mil pessoas era um acampamento grande, era praticamente uma cidade já colocada ali, com toda a provisão, todo o suprimento para aquele povo ali. E o Senhor, ainda assim, Ele foi trabalhando de uma forma, fazendo com que eles ouvissem um barulho, fazendo com que eles fossem imaginando que estava vindo ali um grande exército, uma grande multidão contra eles, de forma que eles começaram a se movimentar para fugir. E para sair 50 mil pessoas não é fácil, né? Vamos imaginar, 50 mil pessoas, é talvez a população ali de Tijucas. Organizar esse povo todo para sair correndo não é fácil. E eles fizeram isso ali às pressas, de uma forma que tudo que estava ali ficou. E daí a palavra fala que quando eles chegaram lá, eles não precisaram se humilhar. Eles não precisaram pedir misericórdia pela vida deles. Eles não precisaram se submeter ao risco de, quem sabe, ser morto, de ser machucado, de ser escravizado, porque o Senhor já foi resolvendo tudo antes. E quando eles chegaram lá, eles se depararam apenas com a provisão. Eles não se depararam com o exército. Eles não se depararam com tropa inimiga. Eles se depararam apenas com a provisão. E essa confiança no Senhor, ela nos diz que o Senhor, Ele honra a colheita. O Senhor, Ele honra aquele que se move mesmo com dúvida, aquele que se move mesmo com medo, porque ter coragem não é falta de medo, coragem é enfrentar o próprio medo. Então tem situações que o Senhor vai nos levar a enfrentar o próprio medo. Tem situação que o Senhor vai nos colocar que a gente pensa: mas eu preciso passar por isso. Mas entenda que se você passar, vai superar algo, e o Senhor vai ensinar algo na tua vida que vai ser inestimável. E assim foi na vida desses homens. Eles se moveram e Deus foi preparando. E fala ali que quando eles chegaram, chegando, pois, esses leprosos, entrando no arraial, eles entraram numa tenda, comeram e beberam. E tomaram dali prata e ouro e vestes. Imagina, eles andavam com as roupas todas rasgadas, eles estavam morrendo de fome. Aí eles foram lá, eles comeram e beberam. Comeram e não foi pouco, porque fala que em uma tenda eles comeram, encheram a barriga, colocaram roupa nova, pegaram ali, tinham artefatos de prata, de ouro, eles pegaram, esconderam um pouco, pensaram amanhã, a gente vai precisar disso aqui, afinal de contas, quem é por nós, a gente vive à margem da cidade, a assistência não é para a gente, então eles foram lá, esconderam, pegaram a provisão. Aí ele fala, que depois eles voltaram de novo, foram em outra tenda, dali também tomaram alguma coisa e esconderam, até que chega um momento, meus irmãos, que a gente vai para a terceira lição dessa noite, que é sobre transbordar, sobre compartilhar. Eles estavam ali, eles podiam pensar só neles, porque ninguém pensava neles. Se aquele povo todo, se tivesse sido o povo lá de dentro, tivesse encontrado aquela provisão ali, eles não iam pensar: vamos lá entregar um pouquinho para aqueles pobres leprosos. Não.
eles iam novamente certamente ficar com o resto, certamente ficar à margem. Só que enquanto eles estavam ali comendo, se deliciando, eles disseram um para os outros, ali no versículo 9, não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. E se esperarmos até amanhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Então eles foram tomados ali por consciência. E será que a gente tem tido essa consciência sobre a nossa vida? Senhor de anjo redentor, o Senhor tem transformado a nossa vida. O Senhor tem nos sustentado. Mas quantas pessoas existem que estão com suas famílias destruídas, que estão com seus sonhos arruinados, destruídos, que estão com a sua saúde destruída, que estão com seu propósito destruído, jogado no chão, sem perspectiva nenhuma, sofrimento. Será que nós temos tido essa consciência? Porque eles falam aqui, hoje é dia de boas novas. O Evangelho é as boas novas do Senhor. Evangelho é sinônimo de boas novas. Boas novas. Quantas pessoas que têm sido atemorizadas por notícia ruim e nós não chegamos com as boas novas? Quantas pessoas têm sido escravizadas com notícia ruim, com circunstância ruim, com vício, com tanta coisa? Escravizadas. E nós não chegamos com a palavra de libertação. Porque a palavra de Deus é a verdade. E a verdade liberta. A palavra de Deus, ela liberta, ela limpa. Ela faz um milagre. E quantas vezes nós temos retido essa palavra? E a fé, a nossa fé, ela é para ser compartilhada. A fé move, a fé transforma, a oração transforma. Existe um poder no Evangelho que a gente nem consegue dimensionar. É poder de transformação, é poder de mudança de decreto, é poder de mudança de história, é poder de transformação de histórias. Nós nem conseguimos dimensionar. E é interessante, porque quando a gente lembra, das passagens que falam de Jesus e dele passando aqui por essa terra, o Senhor, ele fez muitos milagres. Mas ele não fazia aquilo que cabia ao homem. Então, desde que ele começa com o primeiro milagre dele, ele transformou água em vinho. Só quem pode transformar um elemento, transformar água em vinho, pegar uma coisa e transformar em outra coisa, e é o que Deus faz com a gente também, ele pega uma coisa e ele transforma em outra coisa, é só o Senhor. Mas quem precisou encher ali as talhas com água e trazer até o recinto onde ele fez o milagre, foram pessoas comuns. O Senhor, ele fez o maior dos milagres, ele ressuscitou Lázaro. Mas quem precisou mover a pedra? Não foi Jesus que foi lá e moveu a pedra. Outras pessoas comuns foram lá e tiraram a pedra. E aquilo que só depende de Deus, aquilo que é divino, aí sim. Aí foi através da palavra de Jesus, a palavra que o Senhor liberou. O milagre foi feito através da vida dele. A mulher do fluxo de sangue, Aquela mulher, ela teve a vida dela transformada. Ela era uma mulher excluída, era uma mulher segregada da sociedade, ela não podia adorar, ela não podia ter uma família, ela não podia ter convívio. Às vezes a gente reclama de tanta coisa, De lavar uma louça, de passar uma roupa, nem isso ela podia fazer, porque ela não podia tocar. Aquilo que ela tocasse seria impuro. Aquela mulher, certamente, ela tinha uma inutilidade, um sentimento de inutilidade no coração dela, que ela não servia para nada. E quantas vezes a gente passa por isso? Senhor, para que eu sirvo? Mas eu não vale nada. Só que ela precisou tomar uma atitude. De toda aquela circunstância que ela passava, ela precisou encontrar um pouco de força, um pouco de coragem, para ir até onde estavam as pessoas, para se arrastar ali e para tocar a orla das vestes do Senhor e receber o milagre dela. O que dependia do Senhor, ele fez. Mas o que dependia dela, ela precisou fazer. Ele não foi até o quarto onde ela estava. Ela precisou se expor e ir até lá. Eu estava lendo, não sei se eu vou lembrar exatamente a frase, daquele livro Café com Deus Pai, da data de ontem, e a última frase falava assim, ore como se tudo dependesse
depende, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Mas empenhe-se como se tudo dependesse de você. Será que a gente tem dado o nosso melhor? Na nossa vida, em tudo que a gente coloca a mão, em tudo que a gente faz. Porque a nossa vida, ela é uma adoração ao Senhor. Do nosso despertar ao nosso dormir, ela é uma adoração ao Senhor. E tudo que a gente faz com a nossa própria vida, com a nossa própria história, com a vida das pessoas que estão à nossa volta, é para a honra e glória do Senhor. Temos honrado o Senhor com o nosso dia? Às vezes a gente já começa o dia de uma forma que não honra o Senhor. Já atropelado, dormindo mais do que devia, que não dá tempo nem de ter um tempo de excelência com o Senhor, a gente já começa o dia atrapalhado. Mas o Senhor, glória a Deus, Ele tem misericórdia, mas Ele também nos chama para essa excelência. Ele também nos chama para a gente fazer o melhor, para a gente fazer mais, para a gente dar o nosso melhor. A gente tem dado o nosso melhor em tudo que a gente faz. Para cada pessoa que a gente encontra, para a nossa casa, na nossa família, a gente tem dado o nosso melhor, tem entregue o nosso melhor. No altar do Senhor, a gente tem feito da melhor forma. A gente tem entregue o nosso melhor. Então, o Senhor, o tempo todo a gente vai vendo, né, que o Senhor Ele vai fazendo, mas aquilo que depende do homem, o homem precisa fazer. E quando a gente fala aqui de transbordar, isso é maior do que nós. Porque já pensou como que pode? Dentro de cada um existe um espaço, um buraco, que só quem pode preencher é o Senhor. Mas o Senhor é infinito, eu sou limitado. Como que pode algo infinito caber dentro de mim? O Espírito Santo vem morar dentro de mim, dentro de si. Aí já está o segredo, para transbordar. Não cabe mesmo dentro de mim, e é por isso que Ele transborda. É por isso que Ele vai transbordando da nossa vida. Quando a gente recebe essas boas novas, não cabe só em mim, não cabe só em ti, a gente precisa transbordar. E a gente vai vendo em várias passagens da Bíblia, onde a fé de uma pessoa, normalmente a gente associa muito, né? A minha fé, é a minha fé quem vai fazer. É a fé do outro que vai fazer. Eu já orei pelo outro, mas ele não faz, como é que vai acontecer? Não vai acontecer. Mas a gente tem várias passagens na Bíblia em que Deus operou através da fé de outra pessoa. Então a gente vê ali uma passagem de Jairo, né? Foi Jairo que foi lá interceder pela filha dele. A filha dele estava morrendo, estava morta. Ela não podia clamar por ela mesma. Mas o Senhor honrou a fé de Jairo. Fala também de uma mulher cananeia, que ela foi também diante de Jesus clamar pela filha dela. A filha dela estava possessa. A filha dela não tinha condições de pedir por ela mesma, de interceder por ela mesma, de querer algo por ela mesma. Mas o Senhor honrou a fé daquela mulher e disse: não vi tão grande fé quanto a dessa mulher. Ele honrou a fé daquela mulher. A gente vê também um pai que ele busca, quando eles descem no monte, né, ele clama ali pelo filho dele, os discípulos não puderam fazer nada. E fala, né, que aquele menino ele se jogava, usado pelo inimigo, tomado pelo inimigo, ele se jogava na água, ele se jogava no fogo, ele se machucava. E através da fé daquele pai que disse: me ajuda a ter fé. Olha só como a fé dele nem era tão grande assim, que ele pediu para o Senhor: me ajuda a ter fé. E o Senhor honrou aquele resquício de fé, aquela história, e o Senhor fez. Tem um centurião também que vai pedir pelo seu servo amado, e através da fé daquele homem, Jesus faz o milagre. Tem amigos também que levam ali aquele amigo deles que está acamado, fazem um buraco no teto e fazem ele descer. Jesus, vendo a fé dos amigos, fala. Jesus, vendo a fé dos amigos, faz o milagre. Agora, depois que a pessoa recebe, depois que ela tem condição, ele fala: toma o teu leito e anda. Então existe um tempo, meu querido, que depende de mim e de você. Se você está aqui essa noite, se eu e você estamos aqui essa noite, é porque o Senhor levantou a mim e a ti. É porque o Senhor nos levanta. Mas eu estou cansado, não aguento mais. Mas é o Senhor quem dá força. É o Senhor quem nos abastece com essa força. Então tem muitas situações na nossa vida que tem situações que a gente passa porque a gente plantou, né? A gente plantou algumas coisas ruins e a gente colhe. E tem situações que não é nem colheita nossa. Colheita, às vezes, dos pais, né? Quantas crianças que crescem em um lar disfuncional. Escolha dos pais, não foi escolha da criança. Mas ela colhe aqui também. Muitas mães com
seus filhos, muitas vezes envolvidos com vícios, e não cumprem o seu potencial, aquilo que Deus o criou para ser, tudo que Deus o criou para ser. Filhos, muitas vezes, com seus pais. Ou seja, a história de outra pessoa interfere na minha. E o Senhor nos levanta como essas pessoas que são capazes de orar, e através da nossa fé, essa realidade à volta vai se transformando. Amém. E eu quero, só para fixar esse exemplo sobre transbordar algo que eu ouvi, eu quero compartilhar contigo. Lá naquela geografia em Israel, existem dois mares conhecidos, né? Mar da Galileia e o Mar Morto, que na verdade são lagos. O Mar da Galileia, a gente ouve na Bíblia, quando lê na Bíblia, ele foi pano de fundo para muitos milagres. O Senhor andou sobre as águas do Mar da Galileia e muitos milagres aconteceram. E ele é um mar vivo, é um mar que gera vida. Ele é um mar que ele recebe águas e ele transborda as suas águas. Ele transborda as suas águas, um dos lugares que ele transborda as suas águas é no Mar Morto. E o Mar Morto recebe essas águas e ele não transborda para lugar nenhum. Ele é chamado como Mar Morto. Não tem vida ali. Hoje, pela palavra de Deus, pela profecia que vem se cumprindo, tem voltado a ter vida no Mar Morto, ainda muito sutil. Mas ele é um mar de morte, ele é um mar morto, muito salgado, não tem como vida existir ali. Ele não transborda. Então isso serve para a nossa vida. Tudo que o Senhor entrega na nossa vida não é para ficar parado na nossa mão. Semente guardada, ela mofa, ela não gera fruto, ela não gera colheita, ela não gera plantio, ela mofa, ela morre. Semente não é para ficar parada. Semente é para ser semeada. O que o Senhor tem entregue na tua vida, que você tem retido, que não tem entregue na vida de outras pessoas? É uma palavra, é uma revelação, é uma oração, é um abraço. E se a gente não fizer, o Senhor, Ele levanta pessoas para fazer. Ele sempre vai levantar porque eu tenho que contar. Como falamos hoje ainda. Mas nós temos a honra. Nós temos a honra de fazer parte desse movimento. Nós temos a honra de ser instrumento nas mãos de Deus. O Senhor, Ele pode todas as coisas. Existem relatos, meus irmãos, de pessoas que estão naquela região onde não pode ser pregada a palavra. E Jesus se revela para pessoas individualmente, pessoas que não conheciam Jesus, que nunca ouviram falar de Jesus. E Jesus se revela. Milagre, Ele pode todas as coisas, mas Ele resolve contar conosco, para que o reino dele cresça, para que pessoas sejam alcançadas. Essa é a vontade do Pai. A vontade do Pai é que todos recebam a salvação. A vontade do Pai está no nosso coração, tem queimado no nosso coração. Quando a gente vê alguém indo por outro caminho, está andando por caminho de morte, isso tem nos inquietado, isso tem queimado, ardido no nosso coração. O nosso único caminho é por caminho de morte. A palavra fala: o mundo jaz no maligno, o príncipe desse mundo não é o nosso Senhor. É Satanás, príncipe desse mundo. Mas o Senhor nos levanta para serem esses que fazem a diferença. Para que por onde a gente passa, a gente leve essa luz, a gente seja luz, a gente seja sal. O Senhor nos levanta. E querido, para finalizar, eu quero falar da última lição dessa noite. Que é que o Senhor, Ele levanta os improváveis. Quem poderia acreditar, quem poderia imaginar que a salvação ia chegar naquele lugar, por meio daqueles 4 leprosos? Quem podia imaginar uma coisa dessa? Quem poderia sequer entender? E a palavra fala, lá no versículo 10. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. E quando eles falaram, o rei ainda não acreditou. O rei recebeu essa palavra, e só abrindo um parênteses, o profeta Eliseu, alguns versículos antes, já tinha falado para o rei que amanhã, nessa mesma hora, vai ter
recursos, vai ter abundância de comida aqui nesse lugar. Eliseu já tinha falado para o rei. Mas o rei era um rei incrédulo. No lugar de acreditar, de quando ouvia aquela palavra e associar com a palavra do profeta, olha o que ele falou. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos escaimados, que estamos famintos, que estamos com fome, e quem não age por impulso quando está com fome, né? E por isso eles saíram do arraial a esconder-se no campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Ele imaginou que aquilo ali era uma armadilha, porque daí ia sair todo mundo para ir lá para esse acampamento, e daí eles iam finalmente tomar a cidade, matá-los. Ele não associou com a palavra do homem de Deus que ele tinha acabado de receber. Não foi muito tempo antes, foi no dia anterior, foi durante a noite veio a notícia. Mas aí eles foram e verificaram que de fato eles já foram encontrando pelo caminho roupas, coisas que foram sendo deixadas, e daí eles entenderam que realmente que algo tinha acontecido. Então, continua ali a palavra dizendo que então toda a cidade foi até esse arraial, foi até esse acampamento, lá eles se fartaram e recolheram todos esses despojos, e ali eles tiveram suprimento, ali eles receberam suprimento. E quem poderia acreditar que esse suprimento, esse refrigério, essa salvação, ela ia chegar através daqueles homens improváveis? E assim é na minha e na tua vida. Nós somos improváveis. Nós somos improváveis. Por nós nada acontece. É o Senhor quem move, é o Senhor quem faz. E é Ele que nos levanta, não importa quem seja. Pode ser a pessoa com maior falta de credibilidade. Aquela pessoa que ninguém dá um tostão. Mas aquela vida dela tem valor para o Senhor. Amém. Paulo fala que nós somos como vasos de barro, nós carregamos algo precioso, que é a presença do Espírito Santo. E o Senhor, Ele vai levantando improváveis pessoas que, às vezes, naquela casa eram mais rebeldes. E é aquele que Deus levanta. É aquele que é até difícil de ouvir, porque não dá de acreditar, era o mais mentiroso. E agora está portando a palavra, a verdade. Amém. Aquele que não era nada, aquele que só causava destruição por onde passava, confusão por onde passava. E agora ele é aquele que leva as boas novas, a palavra de paz. É isso que o Senhor faz. Ele pega aquele que não era nada, os que não são, para confundir os que são. E o Senhor nos chama essa noite a não desistir, a não esmorecer, a não permitir que os ataques que vêm na nossa mente, dizendo que a gente não pode, dizendo que a gente não é capaz. O Senhor nos chama a olhar para a palavra dEle, que é Ele que levanta. O Evangelho é poderoso. E quando a gente começa a pensar, meu Deus, que grande obra, como é grande essa obra, isso pode ser assustador. E daí, Senhor, como pode nós, tão pequenininhos, tão limitados, não sabemos de nada, não conhecemos nada, tão falhos, tem tanta coisa na nossa vida para ser resolvida. É mesmo, Senhor? Está dizendo que é através de nós? O pensamento de dizer, falou. Mas não é através de nós. Mas quem vai fazer é o Senhor. Nós, por nós mesmos, a gente não consegue nada, a gente não pode nada, coisa alguma. Pode ser o mais estudioso que for, que não pode nada. Mas a unção de Deus na minha e na tua vida, ela pode aquilo que a gente nem pode imaginar. Ela pode aquilo que a gente vai olhar e só vai ver acontecendo. Eu lancei a palavra, aconteceu. Eu lancei o convite, a pessoa veio. Eu dei um abraço, depois eu recebi um testemunho de que aquela pessoa precisava daquele abraço. Falei, Jesus te ama. E depois eu ouço que tudo que aquela pessoa precisava era ouvir aquilo. Teve um tempo na minha caminhada que eu estava passando por uma guerra muito forte. E embora eu conhecesse a palavra, eu falava assim, Senhor, tu me amas. Senhor, tu me amas. E eu sei, a palavra fala que Ele nos ama. Mas tem momentos da nossa vida que a gente tem dificuldade de absorver a verdade da palavra. E eu lembro que teve um menino novinho que começou a ir numa igreja e ele ligou lá no escritório, lá para cima, e eu estava vendo aquele momento, né, chegando já questionando o Senhor. Vivia o dia que ele conversando e questionando o Senhor, Senhor, tu me amas? Ele ligou, aí uma outra pessoa atendeu, aí ela não entendeu nada, né? Ela não era cristã, falou assim,
Daniel disse aqui, ele disse que Deus mandou dizer que ele ama todos nós aqui. Então, querido, o menino tinha acabado de ir para a igreja. Não é o tempo de igreja, é a presença do Espírito Santo. E o Senhor vai derramando conforme a medida que a gente vai buscando, conforme a medida, nem conforme a medida, porque a gente busca tão pouco, faz tão pouco, mas pela misericórdia dele, conforme a gente vai se aproximando, conforme a gente vai permitindo. O Senhor vai dando a palavra, o Senhor vai transbordando, o Senhor vai alcançando, o Senhor vai fazendo a obra. Aquele povo não estava mais sendo governado pela direção de Deus. Aquele rei daquela época, ele não ouvia a voz de Deus. Mas quem tem governado a nossa vida? Qual é a voz que a gente tem ouvido? Qual é a voz que tem imperado na nossa casa, na nossa família, com as pessoas que a gente conhece? Mas no nosso coração, qual é a voz que está governando o meu coração? E o Senhor nos chama essa noite a conectar com a voz verdadeira, com a presença verdadeira, com a fonte da vida. Amém? E para finalizar de verdade, eu quero ler um versículo, uma passagem na verdade. Porque quando eu orava ao Senhor, eu falei, Senhor, o que eu posso entregar? Porque eu tenho sentido uma sequidão no meu coração. E talvez alguém aqui também tenha passado, esteja passando por esse tempo de sequidão. E olha a palavra do Senhor. Lá em Jeremias 17:5, você não precisa abrir. Fala, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta do seu coração do Senhor. Porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Mas aí o Senhor fala, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. Amém? Você pode dar uma glória a Deus, que você pode estar passando por um tempo de sequidão na tua vida, por dias de sequidão, ou até por um período de sequidão. Mas quando a gente está ali firmado na rocha, quando a gente está ali firmado junto à fonte das águas, ao Deus vivo, é a presença dele que vai fazer com que o fruto venha. Amém? Amém. Pedir para abrir e colocar um louvor, então, que você possa, nesse tempo agora, meditar nessa palavra, meditar naquilo que o Senhor tem falado no nosso coração. Nós trouxemos aqui apenas 4 lições, mas eu creio que muito mais foram as que o Senhor ministrou no teu coração. Então o Senhor nos falou essa noite sobre atitude, sobre se mover, sobre confiar nele, sobre transbordar, e também que ele escolhe os improváveis. E que você possa, nesse momento, entregar a tua oração ao Senhor, entregar o teu coração ao Senhor. Amém?
nosso lar, mas que seja a tua voz, Senhor, governando na nossa casa, governando na nossa família, governando nos lugares onde andamos, governando na nossa mente, Pai, em nome de Jesus. Nós decretamos falir todo pensamento de desistência, porque a tua mão vai conosco. É o Senhor que nos levanta e é o Senhor que nos sustenta, em nome de Jesus. Amém. Graças te damos, meu Pai, por mais esse culto, nos deixamos assim. Nos leva agora para a sua proteção, nos nossos bênçãos e livramentos, em nome de Jesus. Amém. Eu fui escolhido por ti, fui separado para ti. Quem sou eu? Eu não era a escolha de ninguém. Jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti? Improvável, mas escolhido. Incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Diga, eu fui escolhido por ti, fui separado para ti. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu não era a escolha de ninguém. Jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti? Improvável,
que escolhemos a Ele, mas Ele escolheu a nós e nos designou para ir e dar frutos que permaneçam. Aleluia. Uma boa semana de vitória a todos vocês.